Bom dia a todos. Esse vídeo tem como objetivo apresentar o novo sistema de metas no Simplex. Para acessar, basta vir em Movimentações, Metas do vendedor. Nessa tela consigo especificar meta para cada vendedor. Por exemplo, posso criar aqui a meta para o vendedor Pedro. Vou criar uma meta para o mês 4 de 2022. Clico em nova meta. Nesse momento, o próprio sistema vai fazer uma estatística das vendas do vendedor e sugerir uma meta. Nos últimos 90 dias, ele vendeu 269 mil. Então, ele estabelece que a meta mensal para ele é 91 mil. A meta para ticket médio é o que ele executou de ticket médio nesses mesmos 90 dias, assim como o lucro e a meta de devolução. No caso, podemos alterar aqui para 90 mil, por exemplo, ou aumentar também a meta. Vou confirmar e a meta está criada. Nesse momento, ele rateia os 90 mil em todos os dias do mês de abril. No caso aqui, ele retirou os domingos. Se eu quiser modificar, por exemplo, um sábado, basta dar um Enter sobre ele e modificar a meta. Como é um dia menor, eu posso mudar essa meta para 2.000. Eu posso também aumentar a meta de algum dia, se for o caso. As metas são todas customizáveis e é possível modificá-las dia a dia. Após a meta criada, eu consigo também acompanhar o que os vendedores estão realizando diante da meta, através do menu Metas. Posso, por exemplo, chamar o vendedor Pedro e verificar a meta de maio dele. Ele vai calcular dia a dia as metas do vendedor. No caso aqui, nesse dia aqui, 2, ele tinha a meta de 34 mil. Só um minutinho que ele está calculando. Vamos aguardar um minuto. No dia 2 aqui, ele tinha a meta de 3.400 e vendeu 3.668. No caso, ele alcançou 106% da meta. Ele tinha um ticket médio solicitado para esse mês de abril, de maio, né, de R$ 200 e executou 152 nesse dia 2. Então ele alcançou somente 76% da meta. Veja que os pontos de meta que ele não alcançou ficam em vermelho, para destacar para o vendedor que ele não conseguiu alcançar a meta e para que nos próximos dias que ainda não chegaram, ele possa compensar essa falha. O vendedor ele tem acesso a essa tela somente dele, então ele consegue acompanhar como que está o dia a dia da meta dele. No caso, esse mês aqui já encerrou. Eu consigo ver aqui que ele tinha 26 dias com metas especificadas. Faltam 0 dias para o vendedor alcançar a meta. A meta desse mês era 89.355 e o vendedor conseguiu vender 109 mil. Então ele conseguiu alcançar a meta. A meta de ticket médio era R$ 200 e ele conseguiu um ticket médio de R$ 176. A devolução dele, ele tinha uma meta de 9,13% sobre as vendas e ele executou 12%, então ele estourou a meta de devolução. Então esse aqui é a tela que ele vai conseguir alcançar. Um detalhe aqui, para ele calcular essas metas, ele usa somente as finalizadoras que eu estabelecer, que são finalizadoras que fazem parte da meta. Isso é configurado aqui nessa guia finalizadoras. Posso incluir e retirar finalizadoras da meta e salvar. Por exemplo, se eu marcar essa finalizadora aqui, eu consigo aqui vir aqui salvar. Isso fica válido para sempre, então não tenho que fazer isso todos os meses. Eu vim uma vez aqui e salvei, ele já está salvo para todos os próximas metas que eu criar. Se eu criar uma finalizadora nova, eu tenho que vir aqui e marcar ela. Outra guia que foi criada aqui também é a visão geral. A visão geral é um apanhado de todos os vendedores. Vamos pegar o mesmo mês aqui, de maio. Ele vai trazer para mim todos os vendedores, mostrando o total de venda, o ticket médio, a devolução e o lucro. No caso aqui vão aparecer os vendedores ativos. Independente se tem meta ou não, eu consigo fazer esse acompanhamento nessa tela. Aqui ao lado ele já criou para mim um gráfico de vendas.
eu consigo ver qual é o meu vendedor que vende mais, qual que vende menos, e criou também um gráfico de devoluções. Também consigo ver qual que está o ranking de devolução de cada vendedor. É lógico que o Francisco aqui no caso, como ele teve mais venda, provavelmente ele teve mais devolução também. Então é uma coisa a ser considerada. No caso, foram criados permissões para acessar essas metas. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Dentro das permissões de vendas, eu tenho aqui metas de vendedores e tenho duas permissões: acompanhar metas e gerenciar metas. Quem tem essa permissão gerenciar metas consegue ver a meta de todos os vendedores. No caso, isso aqui é para o gerente e para quem cria as metas. O vendedor ele tem que ter somente a permissão acompanhar meta. Aí ele vai conseguir ver somente a meta dele. Como que o sistema faz isso? No cadastro do vendedor, eu tenho que amarrar o usuário que pertence a ele. No caso aqui eu amarrei no vendedor Pedro, usuário Pedro. Então o sistema sabe que quando o usuário Pedro logar, deve ser apresentado para ele somente as metas do vendedor Pedro. Então vamos fazer aqui, vamos entrar no sistema com o Pedro e mostrar para vocês como que vai funcionar para o vendedor. Ele vai acessar a tela de metas e vai aparecer para ele somente o realizado. O nome dele já vai vir preenchido e vai trazer o mês corrente. Se ele quiser ver outro mês, não tem problema, ele consegue vir aqui e modificar. Ele só não consegue chamar outro vendedor. Então aqui ele vai visualizar somente as metas dele, ele não consegue alterar nada, é apenas para ele acompanhar. Inclusive consegue salvar em Excel. Então esse é o novo sistema de metas do Simplex. Se tiverem alguma dúvida, podem ligar no suporte que a gente esclarece sem problema. Se tiver dúvida para implantar também, pode acionar. Um bom dia a todos.